Muito bem, meus amores. Então, vamos lá. Começando aí nosso segundo bloco, questão número 3. Questão número 3 diz assim: assinale a alternativa que deve ser obrigatoriamente acentuada. Obrigatoriamente acentuada. Bom, vamos lá. Até, Augusta, essa é obrigatoriamente acentuada. Não. Não, Augusta, não. Pode ser até, se for até preposição, tem acento. Mas e se for o verbo atar? É importante que eu ate as pontas de um laço. O verbo atar, que eu ate as pontas, não tem acento. Então, obrigatoriamente acentuada, não. Fora a letra A. Augusto, então é essa. Número. Não. Se for número, o substantivo tem acento agudo no U. Número. Vamos lá. Número. Agora, e se for o verbo numerar? Eu numero os livros na prateleira. Eu numero. É mesmo o verbo numerar. Aí não vai ter acento. Pois é. Eu numero. Aí não tem. Então não é obrigatoriamente. Egoísmo, gente. Egoísmo só existe com acento. Não existe egoísmo sem acento. E aí, para a gente lembrar, ó. Egoísmo. Vamos lembrar da regra? Esse I é tônico, forte, é. Ele forma hiato com a vogal anterior a ele? Forma. Ele está sozinho na sílaba? Não, mas ele está seguido de S. E a condição, essa aqui é a regra do I e do U. Lembram da regra do hiato, que fala isso? Quando o I é tônico, faz hiato com a vogal anterior, está sozinho na sílaba ou seguido de S. Essa palavra cumpre essas condições, então ela é obrigatoriamente acentuada. Não existe egoísmo sem acento. E revólver, Augusta? Revólver? Pode ser revólver. E aí, ó, revólver. Paroxítona terminada em R. Tem acento. Mas se for o verbo revolver, aí não tem acento. Vamos revolver a terra para adubá-la. Revolver o verbo não tem acento. Então, obrigatoriamente acentuada, só a C de casa. Egoísmo. Ok, gente? Bom, né? Tá, então vamos em frente. Questão número 4. Eu espero que você vá fazendo aí as anotações todas que você julgar importantes, né? Relevantes, conforme nós vamos corrigindo, que você vá anotando tudo direitinho aí, tá bom? Então, vamos lá. Pronto, então vamos para a questão número 4, gente. Deixa eu apagar aqui. Questão número 4 nos diz o seguinte: assinale a alternativa em que o termo tenha sido acentuado seguindo regra distinta dos demais. Ou seja, minha gente, de novo aquela história de o candidato provar que sabe a regra. Então, ele quer a palavra que é acentuada por uma regra diferente, uma regra distinta das demais. Então, vamos lá. Difíceis. Vamos lembrando da regra, gente. Paroxítona, terminada em ditongo. Próprio. Paroxítona, terminada em ditongo. Consequências. Paroxítona, terminada em ditongo. Concluída. Epa. É uma paroxítona, é. Mas não termina em ditongo, não termina em R, nem L, não é? Então, ela cai na regra das paroxítonas. Pois é, gente. Presta atenção, porque essa é a pegadinha. A palavra concluída, ela é uma paroxítona, porque a penúltima sílaba dela é a tônica. Só que ela não é acentuada
por ser paroxítona. Augusto, então, ela é acentuada por quê? Ela cai naquela regra do I e do U também, do hiato. Olha aqui, esse I é tônico? É. Forma hiato com a vogal anterior? Forma. Está sozinho na sílaba? Sim. Então, essa palavra cai na regra do I e do U. E depois, solidários, paroxítona terminada em ditongo. Então, 3 caem na paroxítona terminada em ditongo e essa D de dado cai na regra do hiato, do I e do U. Ele quer uma regra distinta, então, sem dúvida, D de dado. Tá bom, gente? Muito bem. Então, vamos em frente. Questão número 5. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Questão número 5. De novo diz, assinale a alternativa em que a palavra seja acentuada por seguir uma regra distinta das demais. Regra distinta das demais, diferente. Vamos lá? Frequência, gente, ó, paroxítona terminada em ditongo. Notícias, vamos lá, paroxítona terminada em ditongo. Países, é uma paroxítona, não é? Mas termina em ditongo. Essa palavra cai na regra das paroxítonas? Não. Minha gente, ela é uma paroxítona, porque a penúltima sílaba é a tônica, mas ela não é acentuada por ser paroxítona. É isso que pega. Ela cai, olha aqui, países. Esse I é tônico, faz hiato com a vogal anterior, está sozinho na sílaba. Então, ela cai em que regra? Na regra do hiato, do I e do U. Então, essa aqui cai naquela regra do I e do U. Depois, convênio, paroxítona terminada em ditongo. Vários, paroxítona terminada em ditongo. Então, a única distinta das demais, países, que cai na regra do hiato, do I e do U. Ok, gente? Nossa, Augusta, eu estou errando isso. Então, faz as anotações aí que você julgar importantes e vai fazer uma revisão nas regras de acentuação. O legal é isso. Quando nós nos sentamos para estudar e para resolver questões, eu digo que aquilo ali é excelente, funciona como um termômetro. Como assim, Augusta? Você dá um clique, nossa, estava errando muito isso, estava errando muito aquilo. É isso. Aí você para fazer a revisão daquele ponto em que você estava errando, né? Então, pronto. Muito bem, vamos em frente. Questão número 6. Vamos lá, deixa eu apagar as observações aqui. Vamos lá. Questão número 6 diz assim. Das palavras abaixo, apenas uma não segue a mesma regra de acentuação. Qual é? Gente, dessas palavras, apenas uma não segue a mesma regra de acentuação. Trocando em miúdos, 4 palavras seguem a mesma regra, uma não. Qual é essa palavra que não segue a regra? Se você não fez, tenta fazer aí rapidinho. É bem fácil, hein, gente? Essa aí estava de mãe para filho, eu achei. O que você marcou aí? Gabarito acertou. Vamos ver, ó. Científicas. 1, 2, 3. Regra das proparoxítonas. Células. 1, 2, 3. Proparoxítona. Adipócitos. 1, 2, 3. Proparoxítona. Número. 1, 2, 3. Proparoxítona. Incrível! Paroxítona terminada em L. Então, olha aqui. Regra das proparoxítonas, regra das proparoxítonas, regra das proparoxítonas, regra das proparoxítonas e regra da paroxítona. Ela é uma paroxítona, no caso aqui, terminada em L. Prontinho. Então, a única regra diferente das demais é a palavra incrível. Ok, minha gente?
Nossa, Augusta, dei mole aí, não lembrei. Pois é, tá vendo? Por isso é que é legal fazer. Tentar fazer sozinho, antes de vir assistir a correção comigo, para você dizer, nossa, se isso caísse numa prova, eu erraria. Eu não me lembrava da regra. Aí, aquilo ali é um termômetro, né? Já sabe, eu preciso parar para rever essa regra. Eu não me lembrava dela. Se caísse em prova, eu erraria. E aí eu brinco dizendo assim, é passado em sua vida, não vai errar mais. Se cair, você vai se lembrar. Muito bem, minha gente. Então, questão número 6, gabarito é. Muito bem. Ótimo. Deixa eu só lembrar uma coisa. Espera aí que eu não falei disso na hora, mas eu quero lembrar. Deixa eu puxar aqui. Aqui, quer ver? Deixa eu apagar aqui, porque eu quero lembrar isso com vocês. Na hora que eu corrigi, eu não cheguei a falar disso. Augusta, não tem uma história de paroxítona terminada em ditongo? Ok, coloquei isso. Paroxítona terminada em ditongo. Muito bem. Mas não tem uma história que fala se a paroxítona termina num ditongo crescente. O que é ditongo crescente mesmo? Olha só, gente. Ditongo. A gente aprendia na escola antigamente, né? Ditongo são duas vogais na mesma sílaba. Mentira! Nós nunca temos duas vogais na mesma sílaba. Sempre vai ser uma vogal e uma semivogal. Ou na frente a semivogal e depois a vogal. Mas sempre vogal e semivogal. Nunca duas vogais na mesma sílaba. Então, olha bem, ou eu tenho a vogal mais a semivogal, ou eu tenho a semivogal mais a vogal, mas nunca duas vogais, tá? Então, quando estudamos acentuação, vemos essa regra. Paroxítona terminada em ditongo, tá aqui, é um ditongo. Só que se tivermos um ditongo crescente, o que é ditongo crescente, Augusta? Ditongo crescente é isso, ó. Primeiro a semivogal, depois a vogal. O I é fraco e o A é o forte. Então, é um ditongo crescente. Diz a língua, diz a regra, que nós podemos separar aquele I daquele A e formar ali um hiato. Então, se eu quiser escrever assim, ó, frequência. Se eu quiser separar este I deste A, eu posso também. Só que aqui, neste caso, eu vou dizer que essa palavra aqui é o quê? Uma proparoxítona eventual. Quer dizer, eu quis separar ali aquele I daquele A. Ela se tornou uma proparoxítona, tá? Então, realmente, isso pode cair numa prova. Assinale a alternativa que apresenta uma paroxítona terminada em ditongo que pode apresentar a divisão, a separação, como proparoxítona eventual. É isso aqui. Quando você tem o ditongo crescente, você pode separar e transformá-la numa proparoxítona eventual. Agora, Augusta, mas afinal, assim, qual é a preferência na hora de separar e tal? É essa aqui. Sabe por quê? Porque quando nós falamos essa palavra, nós emitimos um ditongo ali no fim. Quando eu falo, eu não emito um hiato. Eu estou conversando com você, eu não digo assim, com que frequência você vem ao Rio? Com que frequência? Eu não separo aquele I daquele A. Eu emito um ditongo, eu digo assim, com que frequência você vem ao Rio? Então, a preferência é essa, paroxítona terminada em ditongo, porque quando eu falo a palavra, eu emito ali um ditongo. Tá bom? Ok? Tá, então eu queria relembrar isso, porque na hora eu acabei não falando disso. Então, deixa eu apagar aqui. Pronto. E vamos agora para a questão número 7. Espera aí. 7. Deixa eu apagar aqui em cima. Então, vamos lá. Atenção, minha gente. Olha o que a banca está dizendo. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Aqui, vamos lá. Questão número 7 diz assim: assinale a afirmação
incorreta, minha gente. Ele quer a incorreta, hein? Incorreta. Então, vamos lá, vamos ler todas. Letra A diz assim: as palavras centenários e países seguem a mesma regra de acentuação gráfica. Essa já é boa. Gente, as palavras centenários e países seguem a mesma regra de acentuação gráfica. E, Augusto, acho que eu já achei o gabarito. Realmente, você já achou o gabarito. Por quê? Porque não é a mesma regra. Olha aqui, vem comigo. Centenários. Paroxítona terminada em ditongo. E aqui, países. Já vimos essa palavra. É um I tônico formando hiato com a vogal anterior sozinho na sílaba. Essa aqui segue a regra do hiato. Do I do U, lembra? E essa aqui é a regra das paroxítonas. Então, mesmo que seguem a mesma regra, ele quer a incorreta. Então, já achei gabarito A, incorreta. Vamos ver as outras. A presença de dígrafo nas palavras enchentes, acessível e mudanças. Augusta, eu me lembro, olha isso aí, pega, gente, eu me lembro na escola, lá no primário, né? A gente decorava os dígrafos S, S, R, R, N, H, L, H, não é? X, C, enfim. Isso era dígrafo. Pois é, dígrafo, duas letras grafadas representando um único som. Duas letras grafadas, dígrafo, duas letras grafadas representando um único som. Muito bem. E aí, Augusto, eu olhei para cá, enchente. Eu tenho aqui, ó, o CH de cara. Acessível, eu tenho o SS, também é dígrafo. Mas mudanças, não tem dígrafo. Pois é, gente, deixa eu explicar uma coisa. Existe uma coisa que muitos alunos me dizem que não aprenderam na escola. Augusto, eu só aprendi dígrafos envolvendo consoantes. CH, LH, NH, SS, RR. Pois é, mas existe o dígrafo vocálico. Olha bem, dígrafo vocálico, o nome está dizendo, são duas letras grafadas representando um único som, só que uma das letras é uma vogal, por isso que é dígrafo vocálico. Isso aqui, ó, quando eu escrevo esse é como se eu tivesse um nasalizado. É um som só, são duas letras representando um som só que uma delas é uma vogal. Isso é um dígrafo. Então, aqui, ó, esse mudan, também, ó, isso aqui é um dígrafo vocálico, porque são duas letras. Uma delas é uma vogal e o som é um só. Entenderam? Então, ele quer, ó, incorreta. Essa aqui está correta, essa aqui está correta. Nas palavras África, conflito e petróleo, a presença de encontro consonantal, quer dizer, duas consoantes, ó, olha aqui o FR, encontro consonantal. FL, encontro consonantal. O TR, encontro consonantal. Então, certa a letra C. Letra D. Quanto à sílaba tônica, as palavras necessidade, produtores e disputa classificam-se como paroxítonas. Só para lembrar, né, gente? Oxítona é a que tem a última sílaba tônica. Paroxítona tem a penúltima sílaba tônica. Proparoxítona tem a antepenúltima sílaba tônica. Então, ela está dizendo, a banca está dizendo, que quanto à sílaba tônica, essas três palavras são paroxítonas, quer dizer, tem a penúltima sílaba tônica. Vamos ver, né? Ó. Vou separar em necessidade. Essa aqui é a tônica, é a penúltima. Ó, eu não falo necessidade, eu não falo isso, eu falo necessidade. Então, a penúltima é a tônica, paroxítona. Produtores, essa é a tônica, paroxítona também.
Disputa, ó, disputa, não é disputa. Ele participou de uma disputa, não, é disputa. Então, paroxítono. Então, as três são paroxítonas, certo? Então, a única que tem uma afirmação incorreta é a letra A, que diz que essas duas palavras seguem a mesma regra de acentuação. Mentira, essa, perdão, paroxítona terminada em ditongo, é essa regra do hiato. Ok? Muito bem. Então, gabarito, letra A. Muito bem. Vamos em frente, gente. Ok, deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Questão número 8 diz assim: o acento gráfico da palavra dará é justificado pela mesma regra que determina a acentuação da palavra. Então vamos lá. A banca dá a palavra dará, que é um verbo no futuro, não é? Ele dará o presente ao filho, tá? E ela quer que nós marquemos qual a palavra que apresenta, que tem um acento justificado pela mesma regra que determina a acentuação do dará. Então, o primeiro passo é você lembrar qual a regra de acentuação da palavra dará. Pensa aí, responde aí. É uma oxítona terminada em A. Então, eu tenho que achar qual a palavra que cai na regra das oxítonas. Não necessariamente terminada em A, gente. Regra das oxítonas. A regra das oxítonas diz, perdão, acentuam-se as oxítonas terminadas em a ou as, é ou és, o ou os, em ou ens, tá? Então vamos lá. Você é uma oxítona terminada em E. Já achei. Regra das oxítonas. Sem dúvida. Várias, ó, é paroxítona, nem oxítona é. Paroxítona terminada em ditongo. Dá. Qual a regra de dá? Monossílabo tônico terminado em A. Olha que legal. Grajaú. Augusto, eu marquei Grajaú, porque é oxítona. Eu sei que é oxítona. Gente, cuidado com isso. Dará é oxítona. Grajaú também é oxítona, mas ela cai em outra regra. Existe na regra das oxítonas a regra dizendo oxítona terminada em U? Não, vou repetir. Acentuam-se as oxítonas terminadas em a, as, es, os, em e ens. Não tem U. Então ela é oxítona, mas ela cai em outra regra. Que regra? A regra do hiato, do I e do U. Vamos comigo, ó. Esse U é tônico? É. Forma hiato com a vogal anterior? Forma. Está sozinho na sílaba? Sim. Então essa aqui cai na regra do I e do U. Não é a mesma regra de dará. Tá fora. Adorável é uma paroxítona terminada em L. Também não cai na regra do dará. Então, a única que cai na regra da oxítona é a letra A. Só que a regra fala terminados em A ou AS, em E ou ES, em O ou OS, em ou ens. Então, tá aqui. Dará, oxítona terminada em A. E você, oxítona terminada em E. Então, gabarito A. Ok, minha gente? Deixa eu aproveitar para falar uma outra coisa. Vamos lá. Olha só. Vou escrever aqui embaixo. Às vezes, a banca diz assim, assinale a alternativa, olha bem, assinale a alternativa em que a retirada do acento muda a classe gramatical da palavra. Vou repetir. Assinale a alternativa em que a retirada do acento muda, altera a classe gramatical do vocábulo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que vem essa palavra aqui, ó. Isso aqui é um substantivo. Muito bem? Substantivo. E é uma proparoxítona, né? Trânsito. Muito bem.
Se eu retirar o acento desta palavra, a palavra existe na língua? Claro que existe. Só que agora ela vira o quê? Vira verbo. Eu transito pela cidade. Eu transito, do verbo transitar. Então, seria a opção correta. A banca diz, a palavra em que a retirada do acento altera a classe gramatical. Com o acento, ela é um substantivo. Sem o acento, ela vira um verbo. Vamos ver outra aqui, quer ver? Vou dar outro exemplo aqui, ó. Médico. Médico é um substantivo. Se eu tiro o acento, fica medico. Eu medico o paciente com aquele remédio, virou verbo. Sem acento virou verbo, verbo medicar. E vários apresentam isso. Quer ver uma que já caiu em prova e derrubou muita gente? Essa aqui, ó. Havia as palavras, né? E uma delas era essa. Aí o aluno, como assim? Gente, aí, aliás, aí, onde você deixou o livro? Aí, sobre a mesa, aí. Essa palavra é dissílaba, tá? E qual a regra de acentuação? Esse I é tônico, faz hiato com a vogal anterior, está sozinho na sílaba. A regra é do hiato. Do I e do U. Ela cai nessa regra, tá? E se eu... e ela é o que aqui? Um advérbio. Um advérbio de lugar, concordam? Pois é. E se eu tirar o acento, fica ai. Ai, meu dedo, queimei na panela quente. Ai. Gente, existe ai, sim, só que não é mais um advérbio de lugar. E não tem acento, porque agora é um ditongo. Eu não separo. Ai, é um monossílabo. E mudou a classe, claro. Aí é um advérbio de lugar. Deixei o livro, aí. E, ai, meu dedo, o que é isso? Interjeição. Vira uma interjeição. Pronto, então mudou a classe. Ok, minha gente, essa já caiu em prova, o aluno nem lembrava que sem acento existe também, só que é uma interjeição. Ai, meu dedo. Tá bom? Muito bem, então eu queria lembrar isso com vocês. Tá certo. Outra coisa, deixa eu mostrar uma outra coisa aqui para vocês, relembrar, né? Já que nós estamos falando, vou apagar aqui, já que nós estamos falando de acentuação, quero lembrar uma coisa rapidinho nesse fim desse bloco, que é tão importante, gente. Quando a oxítona terminada em "em" é um verbo. Vou dar um exemplo. Ele detém o ladrão. Eles detêm os ladrões. Minha gente, quando a palavra oxítona terminada em "em" é um verbo, detém, mantém, obtém, retém, intervém. O que diz a regrinha mesmo? Lembre-se disso que cai muito em prova. A regra das duas é oxítona terminada em "em". As duas caem nessa regra das oxítonas terminadas em "em". Só que tem um detalhe. Quando for singular, o acento é agudo, ó. Singular, acento agudo. E quando é plural, Augusta, o acento é circunflexo. Então, guarda isso. Plural, acento circunflexo. Singular, acento agudo. Então, se vem uma questão de prova assim, quer ver? Assinale a frase com erro de acentuação. Assinale a frase com erro de acentuação. Aí vem essa frase aqui, quer ver? Vou colocar aqui no cantinho, ó. Vem uma frase assim, olha bem. Convém reformas no hospital. Pronto. Eita. Convém reformas no hospital. E aí, minha gente? Essa frase está certa ou está errada? Ela está errada, né, Augusta? Por quê? Gente, reformas convém. Reformas convém. O sujeito do convém aqui é reformas. Se o sujeito é reformas, olha aqui, e esse sujeito está no plural, o que eu acabei de explicar? Quando é plural, o verbo tem que ter acento ali?
circunflexo. Então, aqui está o erro. Tem que ser assim, ó. Convém, com acento circunflexo, reformas no hospital. Tá certo? Muito bem. Então, cuidado com isso aqui, ó. Isso aqui é super importante. Então, se eu digo assim, quer ver um outro exemplo? Mantém a calma. Aquele aluno tão estudioso. Presta atenção, o que eu estou dizendo aí? Que aquele aluno tão estudioso mantém a calma. O sujeito do mantém aqui é aquele aluno estudioso. Se o sujeito é aquele aluno estudioso, no singular, o verbo tem que ficar no singular. E o verbo é aquele tipo de oxítono terminado em "em". Se é singular e o sujeito é singular, como tem que ser o acento, Augusta? Agudo. Então, ó, mantenha calma aquele aluno tão estudioso. Então, fique atento a isso, com essa história de verbo no singular e verbo no plural, quando o verbo terminado em "em", né? Em oxítono terminado em "em", porque isso já caiu em prova várias vezes. Tá bom? Muito bem, minha gente. Então, vamos fazer um intervalinho aí para esticar as pernas, beber uma água e já voltamos, tá bom?